Ação de consignação em pagamento. O que é e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te dar uma aula completa sobre esse tema. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a ação de consignação em pagamento, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre a ação de consignação em pagamento, que é um procedimento especial regulado pelo nosso Código de Processo Civil, mais especificamente pelos artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil de 2015. Nós teremos esses dispositivos como fonte normativa primária aí. Também vale a pena mencionar que o Código Civil de 2002 também trata de consignação em pagamento, lá nos artigos 334 a 345, tá certo? Essas são as fontes normativas principais que a gente vai levar em conta aí. Artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil de 2015, artigos 334 a 345 do Código Civil de 2002. Nós vamos falar aqui do procedimento, né, do objeto e tudo mais, mas antes, para você já conseguir contextualizar um pouco aí, eu vou te dar um ou dois exemplos de situações em que pode caber isso aqui. Imagine que por um motivo qualquer, né, tenha você ou um cliente seu dado um cheque que tenha voltado lá sem fundos por 2 vezes, né? E veja, a gente não vai tratar de uma contextualização maior porque fugiria aqui do objetivo desse bate-papo de hoje, mas você pode criar uma história interessantíssima, né? Aí relacionada a um cheque, mas tem lá um cheque que foi devolvido 2 vezes por falta de fundos. As linhas 11 e 12 para quem está acostumado a trabalhar aí com os cheques. E imagine que isso pode dar um problema para a vida bancária da pessoa lá, né? E depois, essa pessoa reorganizou a vida, ou tinha até um desacordo, mas ela quer tocar a vida para frente, não quer pensar naquilo, e ela quer pagar aquele cheque. Mas a pessoa, para quem o cheque foi dado, ou para quem foi repassado depois, porque os cheques podem circular também e tudo mais, se procura essa pessoa e não se consegue encontrar, né? E o que se deseja é poder pagar o valor do cheque, inclusive com os consectários legais, de correção, eventualmente juros, esse tipo de coisa, para conseguir superar aquela situação de uma irregularidade bancária e tocar a vida para frente. Esse pode ser uma hipótese de cabimento aí da ação de consignação em pagamento. Uma outra hipótese, né? Veja que você deseja pagar para alguém e essa pessoa se nega a receber. Imagina que tem um contrato lá e que o contrato tem a previsão de uma multa. E você tem convicção de que não tem hipótese de incidência da multa, mas a pessoa a quem se deve pagar diz que não recebe se não houver o pagamento da multa junto. E aí você pega e fala, bom, mas ela não recebe se não for com a multa. Eu entendo que eu não tenho que pagar a multa. Agora, se eu não pagar, não der um jeito de pagar pelo menos sem a multa, aí eu incidirei em mora, eu estarei em atraso com todas as consequências que isso pode ter, inclusive eventualmente com incidência da própria multa. Então, a parte que eu entendo devida, pelo menos eu preciso dar um jeito de cumprir. Mais uma hipótese aí que você pode pensar de cabimento, de consignação em pagamento. E vou te dar uma terceira possibilidade, que é no caso de você ter dúvida a quem que você deve legitimamente fazer um pagamento. Né? Imagine que você esteja na posição de locatário de um imóvel que era propriedade de um casal e que no contrato de locação esteja o casal, inclusive, como locadores. E que eles se desentendam lá entre eles e que ambos te notifiquem
dizendo que a partir do mês seguinte você deve pagar. O marido diz que você deve pagar exclusivamente para ele, a mulher diz que você deve pagar exclusivamente para ela, sob pena de se sujeitar às penalidades do contrato, ilegais e tudo mais. Então, e você pega e fala, meu Deus do céu. Então, para quem efetivamente... E veja que notificação cada qual com as próprias razões, fazendo alusão a distribuição de ações de divórcio, de qualquer outra coisa assim e tudo mais. E daí você fica numa dúvida objetiva, afinal de contas, a quem eu devo pagar? É mais uma hipótese de cabimento aqui da perdão, consignação em pagamento, tá certo? O que pode ser objeto, né? Dados os exemplos, vamos tratar aqui de um roteirinho de aula mesmo, né? Para tentar entender o procedimento. O que pode ser objeto de consignação em pagamento? É a obrigação de pagar quantia ou então a obrigação de entregar coisa também pode ser objeto de consignação. Agora, há duas vias do procedimento de consignação em pagamento reguladas pela nossa legislação. Uma via extrajudicial e uma via judicial. A obrigação de entregar coisa ela é objeto só da via judicial, não da via extrajudicial. A via extrajudicial é só para a obrigação de pagar quantia. Professor, e como que é que funciona essa via extrajudicial? Ela é feita junto a instituições bancárias. E aí eu vou até te dizer aqui, de maneira muito informal e como bate-papo mesmo, que é a ideia dos nossos vídeos por aqui, né? Que vai depender muito de você conseguir encontrar o gerente de instituição bancária que saiba fazer o procedimento, porque senão você pode ter uma dificuldade enorme, tá? Para encontrar a pessoa certa na vida real. Mas existe essa possibilidade. Instituição bancária, você vai lá e faz o depósito no banco como um depósito em consignação. E como um procedimento bancário específico. A pessoa para quem se faz o depósito é cientificada por carta com aviso de recebimento. Então isso aqui vai servir prioritariamente para quando há uma recusa da pessoa de receber. Então lembra aquele nosso segundo exemplo? Você quer pagar, você tem convicção de que não tem multa nenhuma, você paga. A parte contrária fala que não recebe se não vier o valor da multa junto. Você vai lá em um estabelecimento bancário, deposita como consignação. A pessoa, em benefício de quem o valor está sendo consignado, ela vai ser cientificada por via postal com um aviso de recebimento. Se ela não manifestar recusa, o valor será liberado a ela. E aí se considera, na medida daquilo que foi depositado, pelo menos, cumprida a obrigação. Tá certo? Se houver recusa da pessoa, então a pessoa é avisada por carta com aviso de recebimento. E ela vem e fala, olha, eu não recebo por conta disso, disso, daquilo. Ela registra uma recusa. Aí então quem fez a consignação em pagamento, né, o depositante, ele tem até um mês para propor a consignação em pagamento pela via judicial. Professor, mas aí se a pessoa vai ter que propor a consignação em pagamento pela via judicial e tudo mais, não estou entendendo a vantagem de fazer isso aqui extrajudicialmente. Bom, extrajudicialmente você evita custas judiciais, não é verdade? Você evita discussão sobre honorário de sucumbência, esse tipo de coisa. Tá certo? É mais rápido e tudo mais. Se você encontrar lá dentro do banco a pessoa certa para fazer o procedimento certinho, tá bom? Então, retomando aqui, você foi a uma instituição bancária, fez o pagamento como procedimento de consignação. A outra parte é cientificada por carta com aviso de recebimento. Se ela não manifesta, e daí ela precisa receber pessoalmente isso, né? Precisa ser válida essa notificação. Se ela não manifesta recusa, o valor é liberado para ela. Se ela manifesta recusa, para que valha como consignação, aí o depositante tem que se socorrer da via judicial, ele tem o prazo de um mês para fazer isso. Tá, e a via judicial, como que funciona, professor? Bom, como a gente mencionou, a via judicial ela é um procedimento especial. Então, não cabe lá nos juizados especiais, tá certo? É
de competência da justiça comum. E você pode ter feito uma tentativa de consignação extrajudicial antes ou não, você não precisa fazer, você pode ir direto para a via judicial também. Qual que é a ideia? A ideia é que com a consignação cessa o risco da mora. Com a consignação não tem configuração de mora. Se ainda não houver mora, se já houver configuração de mora, cessa a incidência das sanções por mora. Não entendi, professor? Ela já está em mora. Multa, esse tipo de coisa já foi, mas para de incidir juros de mora, essa é a ideia do procedimento, pelo menos. Tá certo? Bom, a petição inicial. A petição inicial deve respeitar os requisitos naquilo que couber do artigo 319 do Código de Processo Civil, inclusive com indicação do valor da causa e tudo mais. Tem uma peculiaridade interessante, e aqui vale abrir parênteses por uma coisa, né, que é assim, por que é tão importante a gente dominar bem o procedimento comum? É porque quando a gente estuda procedimentos especiais, a gente vai estudar aquilo que funciona diferente do procedimento comum. Naquilo que não há um tratamento específico, aplica-se o raciocínio do procedimento comum sempre que houver aqui omissão e não houver incompatibilidade lógica, tá certo? Então, petição inicial da ação de consignação e pagamento é uma petição inicial. Como toda petição inicial, deve observar os requisitos da petição inicial. E aí, então, a gente vai olhar lá o artigo 319 do Código de Processo Civil com as seguintes peculiaridades. Primeiro, quem que é legítimo para propor essa ação? É qualquer pessoa que tenha interesse na extinção da dívida. Se a gente estiver pensando na obrigação de pagar quantia ou do dever jurídico, se a gente estiver pensando aqui também na obrigação de entregar coisa, tá certo? Bom, qual que é a peculiaridade aqui? A peculiaridade é que, proposta a ação, existe um prazo de 5 dias para que seja efetivado o depósito do valor que se pretende consignar ou da coisa, no caso de obrigação de entregar coisa. Isso, salvo esse depósito já foi feito pela via extrajudicial. Como assim, professor? Senhora, você tentou antes a consignação pela via extrajudicial. Houve recusa da parte contrária. Você foi lá e propôs a ação no prazo de 30 dias. Aquele depósito que você fez preliminarmente de maneira extrajudicial, ele é aproveitado aqui. Tá certo? Agora não. Você foi direto para a via judicial. Então, propôs a ação, 5 dias para providenciar o depósito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Tá certo? Ô, professor, tive uma dúvida aqui. Passou lá 8 dias, não tinha sido feito o depósito ainda, mas depois a parte autora foi lá e fez o depósito antes do juiz extinguir a ação. O juiz deve extinguir a ação de qualquer maneira? Veja, o que o código fala é de um princípio, né, ou então de uma preferência pela sanabilidade dos vícios, uma preferência pelo julgamento de mérito e tudo mais, de maneira que me parece que se o depósito chegar em tempo antes de efetivada a extinção do feito sem julgamento do mérito, né, sem ficar evidenciado que tenha havido prejuízo para a parte contrária, porque isso vai precisar ser visto caso a caso também, aí seria talvez bobagem pensar na extinção sem julgamento do mérito, tá? Mas de toda maneira tem que ver essa questão de prejuízo para a parte contrária e tudo mais, tá bom? Agora, o que o código fala é protocolada a petição inicial, 5 dias para o depósito aí sob pena de extinção sem julgamento do mérito. A parte ré, então, petição inicial. Os autos serão conclusos, o juiz pode determinar inclusive correção de vício, né? Então aquilo como normal do procedimento comum, né? Pode determinar correção de vício, né, complementação de documentação, esse tipo de coisa. Estando em termos a petição inicial, ou seja, apresentando aparente regularidade à petição inicial, o juiz determina a citação da parte ré. E a parte ré é citada aqui, segundo o procedimento,
especial previsto não para comparecer à audiência de conciliação, e sim para levantar ou contestar. É como se a parte comparece, levanta o que foi depositado sem qualquer tipo de ressalva, é como se ela estivesse fazendo um reconhecimento tácito da procedência do pedido. E aí dá para pensar, inclusive, na questão das verbas sucumbenciais e no princípio da causalidade, tá certo? Então, o que é papo para uma outra conversa, mas é importante que você pense sobre isso aqui. Ou então para levantar ou para contestar. E em torno do que girará aqui a matéria de defesa? Uma boa parte da matéria de defesa gira exatamente em torno do princípio da causalidade. Então, vem a parte ré, uma das possibilidades de contestação é dizer o seguinte, olha, eu nunca me recusei a receber. De maneira que quem deu causa à necessidade da demanda foi a própria parte autora. Se tivesse me pago no âmbito extrajudicial, eu teria recebido e tudo estaria resolvido. Tá certo? Segundo, eu me recusei a receber, mas foi justa a recusa, porque é a parte autora que está errada. Então você imagina aquele nosso exemplo da discordância a respeito da multa, o réu vem e fala assim, não, eu me recusei a receber sem a multa porque tem que pagar a multa também, porque a multa incidiu por isso e aquilo. Ou me recusei a receber porque a pretensão era de pagamento no lugar errado, ou da maneira errada, né? Moeda que não era a moeda que foi contratada, a pretensão era de entregar coisa que não era da qualidade que foi combinada, esse tipo de coisa. Ou seja, então, uma primeira matéria de defesa, não houve recusa. A segunda matéria de defesa, possível aqui houve recusa, mas a recusa foi justa, a recusa foi devida. Uma terceira matéria de defesa é a arguição mais especificamente de pretensão de depósito defeituoso. Isso aqui em relação ao prazo ou ao lugar de cumprimento da obrigação. Tá certo? E uma quarta... Perdão, novamente. A garganta tá judiando nessa época do ano, mas vamos lá. Uma quarta possibilidade de matéria de defesa, a insuficiência do depósito pretendido pelo autor. Se a alegação do réu for de insuficiência do depósito pretendido do autor, existe aí uma possibilidade de complementação por parte do autor desse depósito no prazo de 10 dias, salvo se houver previsão contratual ou legal no sentido de que essa insuficiência de depósito implicasse rescisão do contrato. Então veja, se houver previsão de que a insuficiência do depósito implica rescisão do contrato, a menos que exista um acordo das partes em sentido contrário, a consequência jurídica é rescisão do contrato. Agora, ressalvada essa hipótese, se vem o réu e alega insuficiência do depósito, o autor tem o prazo de 10 dias para efetivar a complementação do depósito. Beleza? Se persistir a controvérsia sobre se é insuficiente, se não é insuficiente, se for declarada a insuficiência, aí o credor pode prosseguir com o cumprimento de sentença pela diferença nos mesmos autos. Aquela ideia de procedimentos sincréticos em que a fase de efetivação se segue à fase cognitiva do procedimento, esse tipo de coisa. Tá certo? Tá bom? E o julgamento disso aqui, professor? Bom, se for procedente a sentença, ela implica quitação e aí o credor é que vai arcar com a sucumbência. Ou seja, vai aplicar aqui o princípio da causalidade, como a gente já disse antes. Tá certo? Agora, se a matéria de defesa for acolhida do tipo assim... Tá, mas eu não recusei, faltava interesse de agir. Então o que vai acontecer? Na prática, libera a importância ou as coisas ao réu e é o autor quem tem que pagar as verbas sucumbenciais. Porque o princípio da causalidade foi ele que deu causa à necessidade de existência da ação. Tá bom?
Por fim aqui, aquela questão da consignação quando houver dúvida em relação a quem se deve pagar. Lembra o caso da locação lá e o casal de proprietários, os locadores, desentenderam entre si, estão começando um procedimento de divórcio extremamente litigioso, ambos notificam o locatário fala, meu, para quem que eu devo pagar? E você pode imaginar 1 milhão de situações em que essa dúvida do a quem legitimamente devo pagar, sucessão empresarial, uma série de coisas, né? Bom, ele propõe ação em face de ambos e pede a citação dos possíveis credores. Você pede citação em relação a quem aí poderia eventualmente ser quem tem que receber. Se ninguém aparecer, então nenhum dos dois apareceu, o que é muito raro, né? A gente tem uma conversão desse procedimento de consignação em procedimento de arrecadação de coisas vagas. Então, se aparecer apenas um dos dois, o juiz decidirá de plano e terá aquele como credor. Quem que vai ter que pagar as verbas sucumbenciais nesse caso, professor? Vai depender das peculiaridades de cada caso. De novo, princípio da causalidade, tá? E se aparecer mais de um, no caso do nosso exemplo, aparecem os dois e se dizem cada um deles titulares da totalidade daquilo que é objeto da consignação. O que o juiz vai fazer é declarar extinta a obrigação do devedor e prosseguirá o feito pelo procedimento comum entre os possíveis credores. Tá certo? Então, de maneira muito resumida, o procedimento da consignação em pagamento é esse aqui. Evidentemente, a gente sempre lembra que o jeito bom de estudar processo é com o vademecum aberto, e aqui você tem trechos do Código de Processo Civil e também do Código Civil para levar em conta. Tem muito detalhezinho aqui bastante interessante, mas o raciocínio geral em torno do procedimento é esse, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido de alguma maneira instrutivo para compreender melhor o procedimento, que os exemplos tenham te ajudado a entender um pouco aí a aplicação disso aqui na prática. Tá bom? Queria te agradecer muito por chegar até aqui e pedir para você contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber até onde o vídeo está chegando, quem que está assistindo, esse tipo de coisa, e também, na medida do possível, apesar da correria toda, gosto muito de interagir com quem aparece aqui nos vídeos por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo um pouquinho sobre ação monitória, que é um outro procedimento especial. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.